Olá a todas e a todos. Eu sou o professor Bruno de Ataí de Prata, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma aula da disciplina Fundamentos de Economia, disciplina ministrada pelo Departamento de Engenharia de Produção para todas as engenharias do Centro de Tecnologia da UFC. Na aula de hoje iremos abordar o capítulo 18 do Mânquio, que versa sobre os mercados de fatores de produção. Nessa aula, estamos adotando o material de apoio fornecido pela editora Sanger Learning, que publica no Brasil o livro Introdução à Economia, uma tradução da sexta edição norte-americana. Portanto, estou referenciando o material didático de suporte ao professor que está sendo utilizado nesta videoaula. É de suma relevância que o aluno ou aluna, o discente, ele se aproprie de referenciais bibliográficos, como o capítulo do Mânquio, ou de outros livros recomendados no plano de ensino da nossa disciplina, ou outros livros de economia que versem sobre esse assunto, e não se atenha apenas à aula. A aula é um material de apoio para dar um suporte e orientação para o aluno. Depois deste capítulo, depois que o aluno lê este capítulo, ele estará apto a responder as seguintes questões. O que determina a demanda de uma empresa competitiva para o trabalho? Então, em aulas anteriores, quando nós estávamos estudando o mercado de bens e serviços, as empresas estavam preocupadas sobre o nível de produção, a quantidade a ser produzida ou de serviço a ser prestado e o preço. Aqui é uma outra pergunta, né? Como é que a empresa vai contratar, quantos funcionários, qual o nível de salários, etc. Como é que a oferta de trabalho depende do salário? Que outros fatores afetam a oferta do trabalho? Outra questão a ser respondida seria: como vários eventos afetam o equilíbrio salarial e do emprego de mão de obra? Por fim, iremos ver como os preços de equilíbrio e quantidades de outros insumos são determinados. Fatores de produção. Os fatores de produção podem ser definidos como os insumos utilizados para produzir bens e serviços. A saber, mão de obra, que seria a quantidade de recursos humanos para produzir um bem ou prestar um serviço. A terra, nós estamos pensando em terreno, em espaço para as atividades fabris ou de prestações de serviço. E o capital, que são equipamentos e estruturas usadas para produzir bens e serviços. Então, de acordo com a teoria marxista sobre o capitalismo, o capitalista seria o ator que se apropria dos fatores de produção, que seria a terra, o capital e o trabalho, e ao oferecer posições para os trabalhadores, esses trabalhadores iriam ser pagos com um salário e a produtividade de cada um desses trabalhadores ia ser inferior ou superior a esse salário que é pago. Se o funcionário tivesse uma produtividade inferior ao seu salário, ele seria demitido, e aqueles que produzem mais do que recebem vão gerar um excedente, e esse excedente é aglutinado, é capitalizado, né, pelo capitalista. Então, o capitalismo se baseia na mais-valia, que é esse excedente que não é repartido. Algumas escolas liberais de cunho neoclássico, eles refutam o conceito da mais-valia por causa do conceito do cálculo do custo social. Mas isso é uma questão um pouco mais elaborada que nós não iremos versar aqui. Então, quando nós falamos do capitalismo, seria aquele ator que se apropria desses fatores de produção. Então, preços e quantidades de insumos são determinados pela oferta e estudamos em aulas passadas determinar preços e quantidades no mercado. Agora uma questão dual, né? Um outro mercado seria o mercado de fatores de produção. Então, o conceito de demanda derivada. Os mercados de fatores de produção são como mercados de bens e serviços exceto pelo fato que a demanda por um fator de produção é uma demanda derivada, né? Ou seja, ela depende da decisão da empresa fornecer um bem em um outro mercado. Então, só vai existir
a demanda por fatores de produção se a empresa decidir produzir um produto ou prestar um determinado serviço. Então, existem duas hipóteses no que concerne ao mercado dos fatores de produção. A primeira é que os mercados são competitivos. Então, a empresa típica é uma tomadora de preço no mercado para o produto que ela produz e no mercado de trabalho. 2. As empresas se preocupam apenas em maximizar os lucros. Não estamos pensando na função social das empresas, na sua responsabilidade social, etc. O fornecimento de cada empresa de produção e a demanda de insumos derivam desse objetivo. Então, o empresário não vai estar preocupado em outras funções sociais da empresa. Então, somente na maximização do seu lucro. Então, as decisões de quanta mão de obra contratar e que salário implementar derivarão deste objetivo, a maximização do lucro. Um exemplo, o fazendeiro, o Jack, ele vende trigo em um mercado competitivo e ele contrata trabalhadores em um mercado de trabalho competitivo, que nós vimos no slide anterior. A natureza de todos os mercados envolvidos são competitivos, tanto do bem ou do serviço a ser produzido ou prestado, como os trabalhadores envolvidos, né, nesse processo. Então, ao decidir quantos trabalhadores contratar, o fazendeiro Jack maximiza os lucros ao pensar marginalmente. Se o benefício de contratar um trabalhador a mais excede aí o custo marginal, Jack contratará esse trabalhador. E nós citamos esse exemplo em aulas anteriores, quando nós falamos sobre custos de produção e sobre companhias em mercados competitivos. Então, o custo de contratar um outro trabalhador é o salário, que vai ser o preço do trabalho. Então, o benefício para a empresa contratar um funcionário a mais, né, o Jack pode produzir mais trigo para vender e aumentar a sua receita. Então, se a variação de receita é atrativa, Jack pode pensar em ampliar a sua capacidade de produção. Então, nesse conceito vem o conceito, vem o conceito de função de produção, que vai relacionar os insumos empregados na produção e o volume de produção advindo desses insumos. Então, aqui nós temos uma função de produção com apenas um insumo, que seria L, de labor, quantidade de funcionários, e um output, um produto que seria a quantidade alqueire, a unidade diária, seria quantas unidades diárias de trigo são produzidos por semana, plantados, a área de plantio. Então você vê esse conceito de função de produção que nós vimos em aulas anteriores, e a função de produção ela pode ter múltiplos insumos e múltiplos produtos. Então estamos trabalhando com a função no R2, no espaço bidimensional, em que nós temos um insumo no mercado de fator aí de produção, número de funcionários, e o volume de produção, a quantidade produzida Q. Então, nós podemos definir o produto marginal do trabalho. MPL é da sigla em inglês Marginal Product Labor, né? Então, o produto marginal do trabalho seria o aumento da quantidade de produto decorrente de unidade adicional de mão de obra. Seria a variação na quantidade produzida, delta Q, dividido por a variação na quantidade de mão de obra, delta L. Essa taxa de variação seria o produto marginal do trabalho, MPL. Então, qual o problema? O custo de contratação de outro trabalhador ele vai ser medido em unidades financeiras. E o benefício de contratar um outro trabalhador, que seria o MPL, ele é medido em unidade de produção. Então, a nossa solução é converter para dinheiro o MPL. Então, o valor do produto marginal vai ser o produto marginal de um insumo multiplicado pelo preço do produto. Então, o MPL, que nós vimos no slide anterior, multiplicado pelo preço do produto, vai dar o valor do produto marginal VMPL. Então, nesse exemplo, nós podemos calcular o produto marginal do trabalho e o valor do produto marginal do trabalho
com base nesses exemplos, na função de produção outrora apresentada, e admitindo o preço de 5 unidades monetárias por alqueire, né? Então, nós podemos verificar aqui uma diminuição, a função de produção de Jack demonstra uma diminuição de produção. Então, o valor marginal do trabalho cai com o aumento da força de trabalho. Essa é uma propriedade muito comum. Como nós vimos em sala de aula, os custos marginais são crescentes e os rendimentos marginais são decrescentes. Então, nós podemos esboçar aqui uma curva que ilustra o decaimento do valor marginal, né, do produto aí do trabalho, né? Então, é uma função decrescente. Então, se, né, nós arbitrarmos um W é o salário, vem de wage em inglês, W, um salário de 2.500 unidades monetárias por semana. A pergunta é, quantos trabalhadores Jack deve contratar? Então, esse patamar aqui, 2.500, se intercepta com a curva de valor marginal do trabalho num ponto L igual a 3, né? Um valor de abscissa. Então, a quantidade ótima seria 3 trabalhadores. Qualquer diminuição de L pode aumentar o lucro contratando outro funcionário. A qualquer aumento de L pode aumentar o lucro contratando menos funcionários, né? Para qualquer empresa competitiva que maximize o lucro, para maximizar os lucros, contratar trabalhadores até o ponto em que o valor marginal do produto trabalho é igual ao salário. Então, a curva do VMPL é a curva de demanda do trabalho, né? E o salário vai ser a curva de oferta. Então, o ponto W1L1 seria um equilíbrio entre oferta e demanda. Então, deslocamentos da demanda de mão de obra, a curva de trabalho VMPL, né? É obtida por P, que é o preço, vezes o produto marginal do trabalho. Ou seja, tudo que aumenta P ou MPL, a cada L aumentará MPL e afeta o aumento da curva de trabalho. Então, é um shift, né? A curva de demanda por trabalho se desloca integralmente, né? Todos os seus pontos para acima ou abaixo da curva original. Lembrando que esse conceito é diferente de deslocamentos ao longo da curva, né? D. Então, questões que alteram a curva de demanda do trabalho. Alterações no preço de produção, P. Transformações tecnológicas que irão aumentar ou diminuir o produto marginal do trabalho. E o fornecimento de outros fatores de produção que irão influenciar também o produto marginal do trabalho. Por exemplo, se uma determinada empresa adquirir mais equipamentos, capital, então os trabalhadores serão mais produtivos. Poderão, né? Pode acontecer também uma deseconomia de escala. Então o MPL e o VMPL aumentam e a procura de trabalho passa a aumentar, porque a empresa se tornou mais produtiva, né? A ligação, a conexão entre a demanda de insumos e o fornecimento de produção. Então, lembrando do custo marginal, MC, é o custo da produção de unidade a mais de produto, em que nós temos que é obtido pela variação do custo total, que é total cost, TC, dividido sobre a variação da quantidade, que é de quantity, né? Em que TC é o custo total, né? Supondo um salário de 2.500 unidades monetárias e um produto marginal do trabalho de 500 unidades diárias, o fazendeiro Jack pode contratar um outro funcionário, né? Delta TC vai ser igual a 2.500 e delta Q vai ser 500, né? Então, o custo marginal vai ser 5 unidades monetárias por alqueire. Usualmente, o produto marginal ele vai ser dado pelo salário dividido pelo produto marginal do trabalho. Foi o que acabamos de ver aqui, né? Então, temos alguns comentários a serem apresentados, salientados. Para produzir uma produção adicional, contratar mais mão de obra. Quando se aumenta a mão de obra, o produto marginal do trabalho decresce, causando um aumento aí do custo marginal. Logo, diminuir o produto marginal e aumentar a margem de custo são dois lados da mesma moeda, né?
a conexão entre a demanda de insumos e o fornecimento de produção. Então, admitindo aí um mercado competitivo, né, o preço vezes o produto marginal do trabalho ele pode ser igual ao salário. Então, se nós dividirmos os dois lados dessa expressão pelo MPL, nós vamos ter aí que P é igual a W sobre MPL. Substituindo produto marginal igual a salário sobre produto marginal do trabalho, que nós vimos no slide anterior, nós temos que o preço é igual ao custo marginal. Então, essa é a regra de uma empresa inserida no mercado competitivo para fornecer produção. A demanda de insumos e a oferta de produção são dois lados da mesma moeda. Então, a oferta de mão de obra, nós temos o trade-off entre trabalho e lazer. O conceito de trade-off nós vimos na aula 2 do nosso curso. Um dos princípios da economia versava sobre isso. É você abrir mão de algo para ganhar em outra coisa. Então, quanto mais tempo você consome com o trabalho, menos tempo você destinará a atividades de lazer. Então, o custo de oportunidade do lazer é o salário. Está deixando de ter atividades de descanso, de entretenimento, para trabalhar e ser remunerado por isso. Então, a curva de oferta de mão de obra, nós teríamos no eixo das ordenadas o salário, W, e no eixo das abscissas, a quantidade aí de trabalhadores, L. O aumento em W, ele incorre, né, em um aumento, uma diminuição do lazer. Então, quando a pessoa ganha mais, ela vai se sentir compelida a trabalhar mais e ter menos lazer. Se os salários forem decaindo, as pessoas vão preferir não trabalhar, né? Em geral, as pessoas reagem ao custo de oportunidade do lazer desfrutando menos dele. Então, aumentou o salário, as pessoas vão buscar mais o trabalho. Alguns conceitos que alteram a curva de oferta do trabalho. A evolução dos gostos ou as atitudes em relação ao trabalho e o lazer. Certo? Oportunidades para os trabalhadores em outros mercados de trabalho e a imigração. Então, são alguns conceitos que podem levar a um shift da curva de oferta do trabalho. Então, o equilíbrio do mercado de trabalho seria o salário. O salário é análogo ao preço, no equilíbrio entre oferta e demanda que nós vimos na aula sobre mercados, e o trabalho L seria equivalente à oferta. Né? Então, o equilíbrio vai ser a interseção da curva de oferta por trabalho pela curva de demanda por trabalho. É pertinente salientar que o salário é sempre igual ao valor médio, ao valor marginal do produto do trabalho. Então, temos aqui uma aprendizagem ativa 2, mudanças no equilíbrio de mercado e trabalho. Em cada um dos seguintes cenários, use um diagrama de mercado para encontrar os efeitos sobre o salário e o emprego. Né? A. Os baby boomers que trabalhavam na indústria automobilística se aposentam. B. Preferência dos compradores de carros alteram para produtos importados. E C. O progresso tecnológico aumenta a produtividade na indústria automobilística. Então, quando se aposentam esses trabalhadores, a curva de oferta vai sofrer um deslocamento para a esquerda. A quantidade de trabalhadores no mercado vai ser reduzida e, por conseguinte, os salários vão aumentar. Então, W aumenta e L diminui, como nós vemos aqui facilmente por meio desse gráfico. A queda da demanda por automóveis vai levar a uma redução da demanda por força de trabalho. Então, a quantidade de trabalhadores vai reduzir de L1 para L2 e o salário vai reduzir de W1 para W2. Então, com a queda na demanda por automóveis, o salário e a quantidade de trabalhadores diminuem nesse mercado de fatores de produção. Item C. Para cada aumento de L, o produto marginal do trabalho aumenta devido ao progresso técnico.
Então, o valor marginal do produto do trabalho aumenta e a curva de demanda e de mão de obra aumentam, né? Então, com o aumento desse progresso tecnológico, dessa produtividade, vai ser necessária uma maior quantidade de trabalhadores e os salários irão aumentar. Então, esse é o cenário positivo para os atores envolvidos, né? Um aumento na força de trabalho, um aumento do salário, e as empresas vão ser beneficiadas porque elas vão produzir mais e, por conseguinte, tenderão a vender mais. Então, crescimento da produtividade do salário nos Estados Unidos da América. Então, nós vemos aqui um período de 1959 a 2010, a taxa de crescimento sobre a produtividade e a taxa de crescimento sobre os salários reais em 4 períodos aí históricos: 59, 2010, 59, 73, 73, 95 e 95, 2010. Lembrando de um dos princípios que nós vimos na aula 2, no capítulo 1 do Mankio, que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, o que nós vimos no slide anterior. Então, a teoria demonstra salários vinculados à produtividade, ou seja, W é igual ao valor do produto marginal do trabalho. Então, quando o país produz mais, as pessoas tendem a ter mais trabalho e salários melhores, né? Isso é melhor para a sociedade como um todo, ou seria melhor, né? Então, nós temos outros fatores de produção. Com a terra e capital, deve-se fazer uma seguinte distinção: o preço de compra, que é o preço que uma pessoa paga, o preço que a pessoa paga para ser proprietário, está faltando alguma palavra aqui, desse fator por um período indeterminado. Ou seja, a posse, né? Você tem o preço de arrendamento, que seria algo semelhante a um aluguel, que seria o preço que alguém paga para usar esse fator de produção por um período ilimitado. O salário é o preço de arrendamento do trabalho. Não existe uma posse definitiva desse fator de produção. Quando ocorre com terra ou com capital, máquinas, equipamentos, etc., pode haver a aquisição em definitivo ou arrendamento. Então, a determinação dos preços de arrendamento de capital e terra é análoga à determinação dos salários, né? Então, nós temos aqui como o preço de arrendamento da terra é determinado, mercado de a oferta por terra e a demanda por terra, o valor marginal aí valor aí do produto marginal. As empresas decidem quanta terra alugar, comparando o preço com a margem, o valor da margem do produto. Isso é o valor do produto marginal, que é o VPM da terra. A gente fica às vezes um pouco confuso, pessoal, porque aqui ele está utilizando as siglas todas em inglês, a gente está falando em português, acaba às vezes se confundindo um pouco, né? Mas seria Value Marginal Product, VMP. O preço do aluguel da terra se ajusta para equilibrar a oferta e a procura por terra. Então, o mercado de capital, analogamente, as empresas decidem o quanto de capital alugar, comparando o preço com o valor do produto marginal, né? O preço de arrendamento de máquinas e equipamentos se ajusta para equilibrar a oferta e a procura de capital. Então, aqueles conceitos que nós vimos nas leis de oferta e demanda para produtos e serviços se estendem para os mercados de fatores de produção. Então, os preços de arrendamento e compra. Comprar uma unidade de capital ou terra produz um fluxo de renda. E nós vimos nas primeiras aulas o diagrama do fluxo circular da economia. As famílias remuneram as empresas adquirindo bens e serviços, e as empresas remuneram as famílias por meio do mercado de fatores de produção. Isso que faz ou que faria a sociedade prosperar como um todo. A renda de aluguel em qualquer período é igual ao valor do produto marginal. Portanto, o preço de compra de equilíbrio de um fator depende tanto do VMP atual como da esperança de VMP para períodos futuros. As ligações entre os fatores de produção. Então, em geral, os fatores de produção são utilizados conjuntamente.
de uma maneira que faz a produtividade de cada fator depender da quantidade dos demais fatores. Por exemplo, um aumento na quantidade de capitais, a margem do produto e o preço de aluguel da queda de capital, né? Lendo novamente, a margem do produto e preço de aluguel da queda de capital. Ficou um pouco confuso aqui essa tradução. Ter mais capital faz os funcionários renderem mais. Então, o produto marginal do trabalho aumenta e os salários aumentam. Conclusão. A teoria desse capítulo é denominada teoria neoclássica da distribuição. As escolas neoclássicas do pensamento econômico, em geral, podem ser classificadas como a escola de Chicago, a escola de Lausanne e a escola austríaca. Essas são três escolas neoclássicas bastante conhecidas que coadunam com a ideia do liberalismo ou do neoliberalismo, né? A escola clássica seria uma escola liberal, essas escolas neoclássicas seriam escolas neoliberais. Obviamente, existem várias classificações e, como sabemos, na academia, as questões dessa natureza usualmente não são consensuais, tá bom? Então, essa teoria neoclássica da distribuição afirma que os preços dos fatores de produção são determinados pela oferta e demanda. Cada fator é pago pelo valor do produto marginal. A maioria dos economistas dessas perspectivas, obviamente, usa essa teoria como ponto de partida para entender a distribuição de renda. Então, em capítulos futuros, serão exploradas mais questões inerentes à distribuição de renda e questões correlatas. Síntese. A distribuição de renda da economia é determinada nos mercados para fatores de produção. Os três fatores de produção são mais importantes, são a terra, o capital e o trabalho. Então, nós vemos aqui uma elucidação daquele princípio porque a qualidade de vida de um país é proporcional à sua capacidade de produzir bens e serviços. Ao produzir mais bens e serviços, as empresas vão precisar de mais trabalhadores e pagar salários melhores. A demanda da empresa por um fator é derivado de seu fornecimento de produção. Empresas competitivas maximizam o lucro empregando, está errado aqui, para cada fator, até o ponto em que a margem do valor do produto, do fator, é igual ao seu preço. A oferta de trabalho surge a partir da compensação entre trabalho e lazer, produzindo uma curva de oferta de trabalho inclinada positivamente. Então, nós vimos graficamente que o mercado de fatores de produção tem um comportamento semelhante ao mercado de bens e serviços. O preço de cada fator se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda desse fator. Numa situação de equilíbrio, cada fator é compensado de acordo com a sua margem de contribuição para a produção. Os fatores de produção são utilizados em conjunto. Uma mudança da quantidade de um fator afeta a margem de produtos e ganhos de equilíbrio de todos os fatores. Então, não se pode dissociar a terra, o capital e o trabalho nessa perspectiva. Então, com isso, nós encerramos aqui os slides. Espero que tenhamos apresentado conceitos interessantes para vocês, que vocês se apropriem do capítulo que versa sobre isso, seja no Manquio ou em outra referência bibliográfica, e que façam exercícios ao finais aí dos capítulos. Então agradecemos a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.